Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante, está comigo na bancada no programa de hoje o jornalista Eduardo Galvão, que é jornalista, apresentador do Grupo Bandeirante de Comunicação, está à frente do programa Amazonas Urgente, segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, está aqui com a gente hoje na entrevista coletiva. O nosso papo hoje é com o prefeito de Alvarães, Lucenildo de Souza, a quem eu agradeço a presença, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui na entrevista coletiva. Lucenildo, muito boa noite para você. Boa noite, Neto. Boa noite, Eduardo. Para mim é uma honra poder fazer parte hoje do programa que tem uma grande audiência no estado do Amazonas. Quero mandar um abraço especial para a população do município de Alvarães, para a minha família, aquela população que me deu a oportunidade de governar aquele município, e estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance. Muito obrigado pelo convite, né? E se é filho de Alvarães mesmo, Lucenildo, como é que é? Eu queria que você falasse um pouco da tua história até chegar a esse nível, né, de o gestor do executivo lá do município de Alvarães. Sou filho de Alvarães. Aos 18 anos, quando me formei no magistério, fui trabalhar na Associação de Pescadores na época. Em seguida, fiquei como presidente da Associação de Pescadores. Fundamos a Colônia de Pescadores. 4 anos depois, fui convidado para ser secretário de obras do ex-prefeito Delmiro. Em seguida, fui candidato a vice-prefeito na chapa do saudoso ex-prefeito Ranulfo Litaif, e perdimos a eleição na época. Depois passei 4 anos fora da política, fui candidato a vereador. Na época fui o vereador mais votado de Alvarães, 520 votos. Em que ano isso? 2006, essa faixa. E até hoje ninguém conseguiu ainda chegar a essa votação. Em seguida fui candidato a prefeito, perdi a eleição, tive 1.788 votos. Durante 4 anos fiquei lá na cidade trabalhando em um projeto político futuro e também trabalhando no meu comércio como empresário no ramo de matéria de construção. Depois fui candidato a prefeito, ganhei a eleição com mais de 5.000 votos e hoje estamos aí administrando nosso município de Alvarães. Mais de 60% do eleitorado, né? Mais de 60%. Prefeito, hoje, como que está a conversa, o diálogo com o governador Wilson Lima? Como é que funciona essa tratativa com as secretarias? Recursos que pretendem, que devem ir para o município, como é que funciona esses trâmites hoje em dia? O diálogo bem aberto? Olha, Eduardo, nós temos um ótimo diálogo com o governador, não só com o governador, mas também com o deputado estadual, com o deputado federal, com o senador. E esses apoios que nós temos recebidos da bancada amazonense em Brasília e também dos deputados estaduais têm ajudado a gente reconstruir o nosso município, tem ajudado a gente desenvolver o nosso município. O governador sempre tem me atendido muito bem, todas as vezes que eu solicitei uma audiência com ele, ele me atendeu da melhor forma possível. Inclusive ontem eu estive com o governador, e na próxima semana o governador vai me atender individual para a gente tratar sobre os projetos, sobre os convênios para o município de Alvarães, sobre o futuro da população alvarense, sobre o recurso que será investido para melhorar o sistema viário, para melhorar os ramais também, para a escoação da produção agrícola do nosso município. Vamos também discutir sobre o investimento para a gente trabalhar nessa questão da pandemia. A população amazonense, a população brasileira, o mundo sofre muito com essa questão de pandemia, mas eu tenho um ótimo diálogo tanto com o governador como com os senadores, com o deputado estadual e federal. Nessa última semana, inclusive, o governo do Amazonas anunciou medidas, iriam traçar estratégias para poder solucionar esses números que não são considerados positivos da cobertura vacinal no interior do Amazonas. Como é que está hoje a vacinação lá no seu município, no município que o senhor é o executivo municipal, e o que poderia ser feito de imediato? Qual é a solução que o senhor poderia dar para o governador Wilson Lima para ajudar nessa cobertura vacinal contra a Covid lá em Alvarães? Olha, a cobertura vacinal no município, ela está caminhando bem. Nós temos as equipes nas UBSs que eles saem em locos para fazer a vacina, vão nas casas para fazer as vacinas. O que precisa mesmo é de uma quantidade maior para a gente conseguir... Quantidade maior de doses ou de pessoas? Não, de doses. Para a gente conseguir também atender um número máximo de pessoas.
e sempre que a gente solicita do governador uma quantidade maior, ele atende o nosso município. O município também dá todo o apoio de estrutura para chegar na comunidade. A nossa equipe que vai para a comunidade, eles passam de 2 semanas fazendo essa vacinação. É claro que a gente encontra certa dificuldade, aqueles fake news de que você não pode tomar vacina porque você pode adoecer, os negacionistas. E isso muitas vezes dificulta muito. Nós temos várias pessoas idosas que não querem tomar a vacina pelo fato de ouvir comentários mentirosos e que isso impede muito a gente conseguir imunizar o maior número de pessoas possíveis também. Então tem um número alto de pessoas que não tomaram nem sequer a primeira dose lá em Alvarães? O senhor teria esse número? O senhor teria uma porcentagem mais ou menos? Eu posso dizer que nós temos 30%. De que não tomaram nenhuma dose? Tomaram nenhuma dose. Porque não quiseram? Porque não quiseram. Chegaram, está disponível, sim, mas tá disponível, por opinião... Disponível. Preocupante. É muito preocupante isso. O município sentiu o baque da primeira, segunda, terceira onda? O interior, ele não tem nenhum tipo de uma assistência de média, alta complexidade e todos os casos têm que ser encaminhados para a capital, né? Como é que foi a vivenciar esse momento, principalmente no início do ano passado, né, que teve problemas de falta de oxigênio? Neto, no início do ano passado foi muito difícil. Tenho certeza que para todos os gestores do Amazonas, principalmente para o governo do estado, a falta de oxigênio, ela abalou grande parte do estado. Graças a Deus que o município de Alvarães não houve falta de oxigênio. Nós tivemos a oportunidade de ganhar uma usina de oxigênio lá para o nosso município, naquela época que o oxigênio ficou em falta no estado. E, ao mesmo tempo que nós tínhamos a nossa usina funcionando, nós também tínhamos várias balas de oxigênio ali no depósito e que nós também atendíamos alguns municípios, como Japurá, que o município de Alvarães também atendeu Japurá na falta de oxigênio. O município de Alvarães atendeu o Tefé na falta de oxigênio. Algumas vezes o prefeito Nixon me ligava desesperado que estava acabando o oxigênio em Tefé e que nós tínhamos ali, que a gente cedia para os municípios vizinhos, porque nós temos que se ajudar um ao outro. Dessa forma a gente consegue vencer essa luta, né? A pandemia, ela ainda é um vírus desconhecido. Então a gente tenta usar todos os mecanismos possíveis para a gente tentar evitar o maior número de contaminações e também evitar o maior número de pessoas internadas ou de pessoas que seja preciso ir para um leito de UTI. Por algumas vezes, nós tínhamos que fretar avião de UTI para trazer pessoas para Manaus, né, que foram pessoas que foi preciso a gente transferir de Alvarães para Tefé e que foram entubados para Tefé e que tinham que vir para Manaus. Por algumas vezes, o governo do estado, a Secretaria de Saúde nos cedia, mas outras vezes era impossível pelo fato de o estado ter pouca aeronave para atender todo o estado do Amazonas. Então, por muitas vezes, o município tinha que fretar aeronave para trazer essas pessoas aqui para Manaus, para a capital. E, infelizmente, nós perdimos alguns amigos, né, vários alvaraenses, né, para essa pandemia. Mas nós estamos tentando fazer um trabalho preventivo para a gente evitar o máximo possível para que uma pessoa seja preciso ter que ficar internada. De ontem para hoje deu 45 casos no município de Alvarães e apenas um internado. Então, um número alto, né, de casos positivos, mas um número baixo, né, de pessoas internadas no hospital. E nós estamos fazendo esse trabalho preventivo exatamente para evitar um número alto de pessoas internadas no hospital. Ainda falando do ano passado, que teve cheia recorde, Alvarães também sofreu com a enchente. Como é que foi lá? Sim, o município sofreu bastante com a enchente, a população da área da Várzea sofreu bastante. O município fez tudo o que estava no seu alcance, o governo do estado também ajudou com o auxílio, o governo federal ajudou também, com 607 mil, e 607 mil ele foi convertido em cesta básica, em kit de higiene e limpeza, e o município ajudou bastante também, com serragem de madeira, com kit de higiene e limpeza, ajudou também com compra de cesta básica, e todo ano é isso, a enchente. A zona urbana também é afetada lá? A zona urbana foi afetada, mas um índice muito pequeno, né, porque 90% da zona urbana ela é em área de terra firme, então ela não é tão afetada, uma pequena parte apenas é afetada. Agora a zona rural, 80% ela é afetada com enchente todo ano. Como essas ajudas chegam a esses pontos? Você já tem, claro, traçado uma estratégia, um plano para poder
fazer a entrega dessas ajudas. E o setor primário, como alcançar todas essas comunidades de uma forma igualitária? Como é que o trabalho está sendo feito hoje, prefeito? Olha, a nossa equipe da Defesa Civil, eles já estão fazendo uma programação, né, um cronograma para a gente atender essa população ribeirinha, já pensando numa enchente maior do que a do ano passado. E quando a gente fala em setor primário, essa população que mora na várzea, todo ano eles têm que recomeçar tudo de novo, porque a plantação deles, elas vão toda para baixo d'água com o alagado. E aí eles precisam recomeçar. E aí a gente tem uma parceria, Secretaria de Produção, IDAM, CEPRO, para a gente dar essa assistência para ele. E quando a gente fala em setor primário, a gente fala também em um setor que ele está em geração de emprego e que precisa haver um investimento. Nós temos uma Secretaria de Produção no município que ela está focando muito na diversificação da produção do nosso município. O município de Alvarães, quando se fala em setor primário, ele ficou abandonado por muito tempo, inclusive a escoação da produção agrícola. Nós estamos trabalhando desde o início do mandato em melhoramento dos ramais para ter uma facilidade de escoar a produção. Mas a gente também não tem que olhar só em melhoramento de ramais, a gente também tem que olhar no apoio para a gente diversificar a produção, porque o estado do Amazonas ele está consumindo melancia que vem de Roraima e que nós podemos sim produzir a melancia lá no município de Alvarães, em Marini, em Tefé. O município de Alvarães ele compra hortaliça que vem de um outro estado, que vem para o estado do Amazonas. E que também nós estamos trabalhando no incentivo, né, nessas famílias para a gente também produzir hortaliça lá no nosso município. Porque é inadmissível o estado do Amazonas ter que depender de outro estado para poder colocar a melancia, colocar a verdura na mesa do amazonense. E além do primeiro setor, qual é o grande gerador de renda lá para o município? Os municípios do interior têm uma dependência muito grande, né, do governo estadual, do governo federal, mas o povo que está no interior, ele quer mostrar sua força de trabalho, quer gerar renda também, né? Como é que está sendo, o que o senhor vislumbra lá para o município? Olha, Alvarães é um grande produtor de farinha. Alvarães, Marini, Tefé, são 3 cidades próximas uma da outra, que eles são grandes produtores de farinha. E o que sustenta o município de Alvarães é exatamente a produção da farinha, é a pesca, esse período agora, a colheita da castanha. E a gente precisa aumentar a produção, porque o que se dá para observar, Neto, é que os agricultores de Alvarães, eles estão acabando, porque aqueles senhores que há 10 anos atrás eles tinham 40 anos, hoje têm 50, já não conseguem mais fazer uma roça tão grande, e com isso diminui a produção. Ao mesmo tempo, diminui ali a circulação do dinheiro no município, porque quando se vendia em um final de semana 10 toneladas de farinha, agora pelo fato desses agricultores já não ter tanta saúde para produzir tanto, a gente já não consegue mais vender 10 toneladas numa semana, a gente já consegue vender só 6 toneladas em uma semana. E com isso, a circulação do dinheiro no município ele diminui bastante. E a gente precisa investir mais pesado no setor primário, que é para o nosso agricultor aumentar a produção e, ao mesmo tempo, aumentar a geração de emprego e também aumentar a circulação de dinheiro no nosso município. Enquanto mais produzir, mais dinheiro vai circular na nossa cidade. O Amazonas tem né, pela quantidade de água que a gente tem, a pesca, né, a produção da proteína do peixe deveria ser muito grande. A gente tem uma Mirauá lá próximo de Alvarães, tem muitos pescadores, com certeza são de Alvarães que vivem dessa pesca. A gente vai falar um pouco disso, Lucenildo, após o intervalo. A gente vai fazer um breve intervalo aqui no Entrevista Coletiva e já volta a conversar com Lucenildo de Souza, prefeito de Alvarães. De volta com o programa Entrevista Coletiva, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o Lucenildo de Souza, prefeito do município de Alvarães, do PSC. Prefeito, a gente finalizou o primeiro bloco falando da possibilidade também de geração de renda através da pesca. E na área lá do Mamirauá tem a questão do manejo do pirarucu. Isso tem sido se mostrado viável também para a população de Alvarães, a geração de renda através da pesca, do manejo? Neto, o manejo ele ajuda a população ribeirinha e o município de Alvarães em vários aspectos.
Primeiro que quando você trabalha no manejo, quando você trabalha na preservação, você consegue ter o pescado por muito tempo. Evita com que no futuro a população de alvarães deixe de comer o pescado pelo fato de não ter mais nos lagos. E ao mesmo tempo, ajuda aquelas famílias que trabalharam durante o ano todo na preservação, cuidando dos lagos. Dia 9 e 10 de dezembro, houve a Feira do Pirarucu lá em Alvarães, fruto desse trabalho de preservação. Naquela área existem vários pontos de preservação. O Jurupari, ali no Jurupari Grande, tem uma área de preservação. Lá no Jarauá tem uma outra área de preservação. E a colônia de pescadores de Alvarães, juntamente com a colônia de pescadores de Tefé, eles também fizeram uma parceria e eles também preservam uma outra área que pertence para Alvarães, Maranhão e Tefé. E isso traz fonte de renda para aquelas famílias, né, que fazem parte desse manejo, desse grupo de pescadores e famílias que trabalham na preservação durante todo o ano. Hoje, qual o principal problema, tirando, claro, a pandemia, quando o senhor chegou na prefeitura, e como é que o senhor conseguiu reverter essa situação? Já tem mais de um ano aí de gestão, e eu quero saber como é que o senhor está fazendo essa tratativa. Eduardo, são vários pontos, né? Quando a gente passa a assumir um município, principalmente um município pequeno, que a gente pode se dizer que ele não tem arrecadação própria para se manter, diferente da capital, de outros municípios, é muito difícil a gente pegar um município da forma que a gente encontrou em Alvarães e a gente tem que colocar o município nos eixos. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu melhorar muito o Alvarães. Logo no início, nós tivemos que fazer uma programação porque ficou pendente salário da gestão passada, ficou atrasado 13º também da gestão passada, e algumas coisas que não vale a pena citar, porque a gestão passada, ela fez a parte dela, agora está na hora da gente fazer a nossa. Tem como também, voltar, né? Mas nós conseguimos pagar o 13º, né? E também controlar ali a economia do município. Alvarães evoluiu bastante durante um ano. A gente consegue manter a cidade limpa. Alvarães hoje, ela está 100% na iluminação de LED, comprado com economia feita do FPM, do ICMS. Estamos trabalhando também em melhoramento do ramais, também com essa economia de FPM e de ICMS. Alvarães pagou um dos maiores abonos do Brasil, né? Pagamos R$33 mil para um professor de 40 horas e pagamos R$16.500 para um professor de 20 horas. O município de Alvarães pagou pela primeira vez 13º para funcionários contratados. Nós trabalhamos fortemente na infraestrutura do município, inauguramos várias obras durante o ano de mandato, como a prefeitura que há muito tempo não era utilizada pelo fato da sua infraestrutura estar precária. Então, refizemos a prefeitura, fizemos quadra de futebol de areia, academia de saúde, praça, melhoramos Alvarães bastante a infraestrutura, iniciamos na metade do ano a pavimentação em concreto armado em vários bairros que não tinha pavimentação. Estamos agora, desde o ano passado, construindo mais 2 praças, a São Joaquim e a Santo Alberto, e a gente conseguiu encerrar o ano com mais de 10 mil cestas básicas distribuídas, com cesta natalina, com pagamento de 13º. Durante 12 meses de mandato, nós nunca atrasamos nenhum dia o pagamento de funcionário. Geralmente a gente pagava 10 dias antes da data, 15 dias antes da data, 8 dias antes da data. E eu digo para você que 2022, ele será um ano bem melhor do que 2021, pelo fato de quando eu assumi Alvarães, a gente não tinha nenhum real em caixa, a gente só tinha dívidas para pagar. E apesar de ter pago todos os funcionários, ter pago algumas dívidas da gestão passada, ter distribuído várias cestas básicas, eu consegui fechar o ano com 5.680.000 em caixa de saldo para a gente iniciar o ano de 2022 trabalhando. Então, para a gente isso é um grande avanço, né? E quando eu falo em abono do professor, eu tinha 4.053.000 em conta que eu dividi para os professores. Mas também é muito importante ressaltar que a saúde do município de Alvarães também evoluiu bastante.
Hoje nós temos mamografia funcionando, nós temos ultrassom funcionando, e lá em Alvarães faz endoscopia de graça todo final de semana, coisa que nunca teve no município. Dia 22 e 23 de dezembro, nós fizemos um mutirão de cirurgia de catarata e carne crescida, também pago com economia de FPM e de ICMS. Nós contratamos oftalmologista para todo mês estar atendendo no município de Alvarães. Nós temos uma equipe maravilhosa de médicos. Geralmente, o município de Alvarães, nosso cirurgião, ele faz 56 cirurgias eletivas por mês. Para o tamanho que é o município de Alvarães, isso é um avanço gigantesco, né? E trabalhamos fortemente nessa questão da pandemia. Então, eu digo que Alvarães, durante um ano, evoluiu bastante. Foi um grande avanço. O senhor falou perdão, só para concluir, o senhor falou em reforma, em melhorias, inclusive na sede da prefeitura. Foi um quesito que o senhor foi bem questionado por alguns pontos em relação à reforma justamente do prédio da prefeitura. Como é que ficou essa história? Qual é a versão oficial do senhor sobre a reforma do prédio da prefeitura? Olha, Eduardo, eu acho que é inadmissível você entrar numa prefeitura, quando chove, molha mais dentro do que fora. Uma prefeitura onde os forros estão caindo com merda de morcego, que é a palavra verdadeira. É inadmissível você chegar numa prefeitura e não ter um local para você colocar uma lâmpada, porque a parte elétrica está 100% precária. É inadmissível você entrar num prédio da prefeitura e lá no setor de arquivo está alagado, porque a cobertura está toda quebrada. E aí, a nossa oposição, ela não queria ver uma prefeitura digna de atender a população alvaraense, né? E a gente sabe que a gente precisava refazer a prefeitura, porque há mais de 12 anos um prefeito não pisava na prefeitura. E aí, é muito fácil questionar por que está fazendo o prédio da prefeitura. É porque o prédio da prefeitura não é a casa do prefeito, é a casa do povo. É um local digno para atender a população. É um local onde você vai estar lá para você atender ali diariamente a necessidade do povo. E eu vou atender a necessidade do povo em um local onde é impossível até você entrar pelo péssimo odor que tem, devido tanto morcego ali no forro. E eu fui sim questionado em relação a isso. Mas eu desafio aquelas pessoas que questionaram hoje lá no prédio da prefeitura para ver o local digno que nós temos hoje para atender a população. Perfeito. Prefeito, o senhor comentou aí que começa o ano de 2022 com dinheiro em caixa na prefeitura. E o primeiro ano sempre de mandato é muito difícil porque o político trabalha com um orçamento que foi visto pelo antecessor, né? Então o senhor já viu o orçamento para 2022, arrumou o caixa da prefeitura e o que o senhor pretende fazer então já com esse dinheiro em caixa, com o orçamento preparado pelo seu pessoal? Olha, inclusive eu vou estar reunindo amanhã com as empresas que ganharam o processo licitatório, que já foi feito o processo licitatório, para a gente dar continuidade na pavimentação do bairro Alcine Litaif, para a gente dar início na pavimentação de piso intertravado lá na Vila de Nogueira. A Vila de Nogueira vai ganhar 100% a malha viária, já foi feita a licitação, nos próximos dias já vamos estar iniciando. A Vila de Nogueira também vai estar recebendo a reforma e cobertura da quadra. Nós vamos estar iniciando agora a praça e a quadra do bairro de Santa Luzia. Vamos estar iniciando a praça e a quadra de grama sintética lá do bairro do Visaginha. Nós vamos estar iniciando um mini complexo esportivo Caiçarão, que nós vamos estar iniciando a obra do Caiçarão. É um campo que fica atrás da prefeitura, né? Um campo que há 40 anos espera uma melhoria, e que nós vamos estar iniciando agora um mini complexo esportivo, que vai estar o campo, uma quadra de grama sintética, uma pista de skate e uma área ali para as crianças brincarem. Nós também vamos, nos próximos dias, nós vamos estar iniciando a UBS lá da comunidade indígena de Marajaí. Vamos também estar iniciando no próximo mês aproximadamente 8 escolas no interior e também vamos estar trabalhando no melhoramento da escola da sede do município. Vamos, provavelmente daqui no máximo 2 meses, vamos estar iniciando a construção do centro de idoso lá no município de Alvarães e também vamos estar iniciando até abril o melhoramento da estrada que liga Alvarães Nogueira,
que é uma estrada estadual, mas nós vamos estar economizando janeiro, fevereiro e março para a gente trabalhar nesse melhoramento dessa estrada, porque o que eu tenho de recurso em caixa, eu já vou iniciar as obras do que foi licitado. E agora nós vamos licitar o melhoramento da estrada Alvarenga Nogueira, que é para até abril, ou até a Festa do Divino, a gente já está com a estrada de Nogueira da melhor forma possível para a gente receber nossos visitantes. Mês de junho? Mês de junho, 4 de junho. 4 de junho, Festa do Divino. Queria desde já agradecer a presença do Eduardo Galvão, pelo nosso tempo que está chegando ao fim. Quanto tempo ainda temos aqui de programa? 1 minuto para o senhor se despedir, prefeito. Muito obrigado pela presença aqui no Entrevista Coletiva. Neto, mais uma vez quero lhe agradecer pelo convite. Eduardo, muito obrigado, por tudo. Quero agradecer o Diego Trajano também por nos convidar para essa entrevista. Eu quero agradecer a população avaraense que me deu a oportunidade de estar como prefeito de Avaranches. Quero agradecer a Câmara de Vereadores, que tem sido uma Câmara parceira. Nós temos trabalhado em união. É uma Câmara que sempre quando a gente estamos cometendo alguma falha, eles convidam a gente para uma reunião para a gente tentar melhorar a nossa administração. Quero agradecer todo o nosso secretariado, a vice-prefeita. Quero agradecer toda a população avarense que tem trabalhado diariamente para melhorar aquele município. Quero agradecer a equipe de saúde que tem trabalhado incansavelmente, principalmente nesse momento tão difícil de pandemia. Agradecer cada professor, cada merendeiro, cada serviço gerais, cada gari que tem trabalhado para melhorar nosso município. Quero agradecer minha família, que tem sofrido junto comigo durante todo esse período. Agradecer minha esposa, que tem me dado força em momentos tão difíceis. Quero agradecer todas as igrejas evangélicas e católicas que têm orado pela nossa administração, pelo município de Avaranches. Muito obrigado por tudo. Quero agradecer ao governo do estado e todos os deputados estadual, federal e senador que têm estendido a mão para Avaranches. Muito obrigado. Prefeito, muito obrigado. Uma boa noite, sorte, sucesso, saúde para todo mundo lá em Avaranches. Para você de casa também, meu muito obrigado. No próximo domingo a gente está de volta aqui no Entrevista Coletiva.